irmãos e irmãs, mais uma vez eu tenho a honra de saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. E quero convidar a igreja para juntos abrirmos a nossa Bíblia no livro dos Salmos. Os irmãos sabem que nós trabalhamos em séries aqui na nossa igreja e estamos numa série na carta de Paulo aos Gálatas, aos domingos pela manhã. Mas às vezes que eu ministro à noite, e esse é um dia que aprove a Deus que nós pudéssemos ministrar à noite, o reverendo Romeu está em nossa congregação lá em Pé do Galo, nós não trabalhamos a sequência do culto da manhã, trabalhamos alguns textos avulsos. E um salmo veio ao meu coração nesta tarde. Eu havia pensado em outro texto, tinha estudado outro texto, mas após o cochilo da tarde, esse salmo falou profundamente ao meu coração. E como eu sempre digo, eu sou um pregador à moda antiga. Quando o Senhor está falando no meu coração, eu gosto de seguir aquela direção que está sendo dada. Porque pode ser só de mim mesmo, mas pode ser o Espírito Santo de Deus querendo falar com alguém, pelo menos comigo, em nome de Jesus. Então convido você para juntos abrirmos a nossa Bíblia no Salmo 19. Salmo 19, palavra de Deus para os nossos corações. Texto bastante conhecido e que, de fato, o Espírito Santo de Deus possa usá-lo nesta noite, mais uma vez, para transformar a nossa vida. Diz assim, Salmo 19, vamos ler todos os versículos. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai do seu aposento, dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho, principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Vamos orar ao nosso Deus. Vamos pedir a Ele que nos abra a porta à palavra, que fale ao nosso coração de uma forma toda especial, à luz do texto sagrado. Pai, muito obrigado. Muito obrigado por mais uma oportunidade de estar na Tua casa, de louvar o Teu nome, de engrandecer o Teu nome e de declarar as Tuas maravilhas. Senhor, fala o nosso coração de uma forma toda especial, aquilo que nós precisamos
e não pura e simplesmente o que nós queremos ouvir. Que de fato, Senhor, as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença. É essa a nossa oração, o nosso clamor, em Cristo Jesus. Amém. Amém. Por favor, mantenha aí a sua Bíblia aberta, para que a gente possa considerar o texto sagrado. Eu pensei em um tema que pudesse resumir aquilo que nós gostaríamos de falar. E o tema é, baseado neste salmo, o salmo que nos faz contemplar a glória de Deus. O salmo que nos faz contemplar a glória de Deus. Poderíamos acrescentar em duas dimensões, mas por causa da tarjetazinha da internet, resumimos em o salmo que nos faz contemplar a glória de Deus. Immanuel Kant foi um filósofo iluminista do século XVIII, um grande pensador dessa era do iluminismo, um dos pensadores talvez mais difíceis de ler. Quem já se aventurou a ler uma obra de Immanuel Kant sabe o que eu estou dizendo. Quando eu estava fazendo faculdade de filosofia, um dia o professor passou uma tarefa para nós. E a tarefa era ler a introdução da Crítica da Razão Pura de Immanuel Kant. Ainda não era a obra, Júlio, era uma introdução à obra. A obra é tão complexa que você precisa ler uma introdução primeiro. E quando você vai ler aquela introdução, você lê a primeira página, a segunda, aí você tem que voltar para dar outra lida. Aí você lê de novo. Aí você diz assim, não, peraí, acho que eu não entendi nada aqui. E você tem que ler e reler para começar a ter luz. Isso com a aula. Você se senta assim, um nada. Tamanha a complexidade do pensamento de Immanuel Kant. Mas esse filósofo, esse pensador, como eu disse, iluminista, que escreveu na área da epistemologia, da metafísica, da ética, da estética, esse pensador tão profundo e tão admirado, há uma frase que é atribuída a ele, não sei se é verdade, porque eu não sou especialista nele, mas uma frase que é muito interessante e que serve para a introdução desse sermão. Immanuel Kant dizia que havia duas coisas que o impressionava profundamente. Primeiro, as estrelas na vastidão dos céus. Segundo, a lei moral dentro do seu coração. Quando ele olhava para os céus, ele ficava encantado com a criação, com a distribuição dos astros. E quando ele olhava para dentro de si, ele também ficava encantado com a lei que existe dentro de cada ser humano. Existe em cada ser humano uma lei, um princípio ético, moral. E aqui está o fundamento para toda a prática, toda a teoria do direito. Eu ganhei uma coleção de introdução ao direito recentemente, e eu estou lendo um dos livros, A Origem das Leis. E é interessante como aquele pensador que não é cristão, que não tem nada a ver com teologia, é como se ele estivesse pregando o Antigo Testamento. Porque a base, o fundamento das leis, está no legislador que criou o homem e colocou essas leis no coração, na consciência do homem. Mas o que é interessante é que, muito embora Immanuel Kant chame a atenção para essa revelação na criação e essa revelação no seu coração
a lei moral dentro dele, o salmista Davi, no Salmo 19, ele vai além. Ele fala dessa revelação na criação, e ele fala de uma revelação especial, que não está só dentro do homem, mas uma revelação especial que está contida na lei de Deus, na palavra de Deus. Deus se revelou na criação e Deus se revelou na sua palavra, na sua lei. Os teólogos olham para esse salmo e dizem que o salmo fala de duas revelações, que na teologia sistemática são chamadas de revelação geral, revelação especial. Ou, como toda revelação especial, a revelação geral e a revelação específica, que é a palavra de Deus. E é isso que esse texto fala, da revelação de Deus, desse Deus que se revela, esse Deus que se deixa conhecer, esse Deus que não permaneceu oculto. Revelar é tirar o véu, é mostrar o que estava depois do véu, o que estava oculto. E Deus, na sua infinita graça e misericórdia, Deus se deu a conhecer a cada um de nós. Sabe por que Deus fez isso? Porque de outra forma nós não conheceríamos a Deus. O homem, por sua própria razão, por sua própria capacidade, pelos instrumentos que estão ao seu dispor, ele jamais conheceria a Deus, a menos que Deus se desse a revelar. Isso é um fato. Mas louvado seja Deus, que Deus se revelou. E Ele se revelou na criação, Ele se revelou na sua palavra, Ele se revela dentro de nós, com essa lei moral, Ele se revelou de uma forma toda especial e majestosa, na vinda do seu Filho, o clímax da revelação de Deus, quando Ele mesmo se fez carne e habitou entre nós. Eu queria chamar a sua atenção para esse salmo. E como eu disse, esse salmo está dividido em 2 pontos, na verdade em 3, mas 2 pontos principais. Primeiro, do verso 1 até o verso 6, essa revelação geral, a revelação na natureza, revelando o Criador, o sustentador, o Senhor sobre todas as coisas. Depois, como essa revelação, apesar de ser grandiosa, majestosa, belíssima e tão importante, o fato dela não conseguir revelar detalhes sobre o Criador precisou revelar-se de forma mais clara, objetiva, na sua palavra. Porque quando nós olhamos para a criação, nós sabemos que existe um Deus. Nós sabemos que esse Deus tem algumas características, mas nós não sabemos quem é esse Deus. Nós não conhecemos detalhes sobre esse Deus. E aí foi necessária essa revelação específica e especial da sua palavra, que vai do verso 7 até o versículo 11, onde Deus mostra aqui na sua palavra que a lei, as escrituras do Antigo Testamento e, por extensão, todo o cano sagrado, tem uma importância para nós, para nos revelar a glória de Deus. E depois dessas 2 revelações principais, não há outro caminho a não ser reconhecer as nossas faltas, a nossa pequenez e cairmos de joelhos diante do Senhor, suplicando que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis, Senhor, na Tua presença. Quando o homem está diante da revelação de Deus, seja da natureza, seja das Escrituras, e ele compreende, ele entende essa revelação, o passo seguinte é quedar-se diante do Senhor.
João Calvino, comentando esse salmo, introdutoriamente ele diz uma coisa fantástica. Ele diz que o alvo de Davi aqui, o salmo é de Davi, faz parte do primeiro livro dos Salmos. Ele diz que o alvo de Davi é que Davi queria mostrar para o seu povo a glória de Deus. Davi, quando compôs essa canção, o seu objetivo era: eu quero cantar, eu quero mostrar para o meu povo a glória de Deus. E aí Calvino diz que Davi pega o espelho da criação e coloca diante do povo de Deus. E ele pega o espelho da palavra e coloca diante do povo de Deus para dizer: aqui vocês contemplam a glória do Criador. A glória do Criador. E quando vocês contemplam a glória do Criador, vocês vão dobrar-se diante dele e render a ele toda glória. Então, queria convidar você para juntos irmos lendo o texto, de forma simples, objetiva, clara, e tirando lições para a nossa vida. Vamos olhar a revelação geral. O Salmo começa dizendo assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. A poesia hebraica ela tem uma característica diferente da poesia ocidental. A poesia hebraica, geralmente, a beleza não está na rima, está na repetição da ideia, onde a primeira frase é consubstanciada ou fundamentada pela segunda frase. Céus e firmamento é a mesma coisa. Se você traçar um X aqui, nesse primeiro versículo, você vai ver a beleza da poesia hebraica. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. O que Davi está dizendo é que quando nós olhamos para os céus, e veja que céu aqui está no plural, do mesmo jeito que aparece em Gênesis, quando nós olhamos para o céu, ou para os céus que foram criados por Deus, nós vemos que eles proclamam a glória do Criador. Que eles revelam para nós, eles anunciam para nós as obras de suas mãos. Mas é interessante que essa palavra proclamar aqui no texto hebraico, ela é usada não pura e simplesmente para uma proclamação oral, através de palavras, e ele vai trabalhar isso no decorrer do Salmo. Mas a ilustração que Davi coloca aqui, a palavra que ele usa no hebraico, para proclamar, anunciar, é a mesma palavra utilizada para um rio caudaloso, para uma fonte que está se rompendo, para uma espécie de cachoeira abundante que está caindo. O que Davi está dizendo, a imagem que Davi está trazendo, é que quando nós olhamos para os céus, é como você olhar para um rio largo, caudaloso, profuso, que aquela beleza estonteante revela, proclama a obra do Criador. Você já pensou que coisa extraordinária? Você já pensou? Quando a gente olha para os céus, quando a gente olha para o firmamento, quando a gente olha para a criação, nós não podemos chegar a outra conclusão a não ser essa. A criação está revelando o Criador e de forma extraordinária. Extraordinária. Irmãos, esse salmo aqui é o salmo que combate o ateísmo. Porque não tem como você olhar para a criação, e por isso que eu comecei com a frase de Immanuel Kant.
Não tem como você olhar para as estrelas no firmamento, para a ordem das estrelas, para a quantidade das estrelas. Os estudiosos não conseguem dizer quantas estrelas tem no céu. Mas uma coisa eles já chegaram à conclusão: há mais estrelas no céu do que grãos de areia em todas as praias do mundo. Há mais estrelas. E não tem como você olhar para tudo isso e você não entender que essa criação, com ordem, com beleza, com simetria, não esteja proclamando, revelando as obras de um Criador. Somente alguém que está com a mente corrompida, carcomida pelo pecado, é que pode olhar para a criação e negar a mão do Criador. Há poucos dias eu assisti a um vídeo onde alguém perguntou para uma dessas pessoas importantes aí do nosso país: você crê em Deus? Ele disse: claro que eu creio. Mas por que você crê em Deus? Ele disse: por uma questão de inteligência. Qual? Ele disse: muito simples. Daqui a pouco, quando eu chegar lá no estacionamento do meu condomínio, do meu prédio, eu vou ver um carro belíssimo estacionado na garagem. E eu não posso, com a minha razão, olhar para aquele carro belíssimo e achar que aquilo ali apareceu ali do nada. Simplesmente chegou ali, apareceu. Eu olho para aquela máquina e eu sei que por trás daquilo ali teve um arquiteto, um engenheiro, os mecânicos, toda uma equipe que fez aquele carro belíssimo. Então, como é que eu posso olhar para a criação e não crer que exista um Deus? Um Deus Todo-Poderoso, o que criou todas as coisas. Então, de forma tão simples, mas eloquente, os estudiosos dizem também que esse salmo é o salmo da eloquência de Deus, a eloquência da criação, a eloquência da palavra. De forma simples, mas ao mesmo tempo eloquente, o salmo está revelando o Criador. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos, de tal maneira que se você está aqui, ou você está assistindo, e não é por acaso que eu estou dizendo isso, porque muitas vezes a pessoa está na igreja, mas ela está por uma questão social, ela não crê em nada disso aqui. Se você está aqui e você ainda não crê no Criador, você está precisando pedir a Deus graça para abrir os seus olhos, para contemplar a criação. A criação. Pastor Hernandes, comentando esse texto, ele usa uma ilustração que eu achei fantástica. Ele diz que, conta-se que um determinado rei, para zombar do seu súdito, disse assim: me apresenta o teu Deus. Eu queria contemplar o seu Deus. Se eu contemplasse o seu Deus, eu creria nele. E o súdito disse: ok, eu vou apresentar ao Senhor, meu Deus. Tem como a gente se encontrar amanhã, tal hora? Tem. 12:00. E quando aquele rei se encontrou com o súdito, ele disse: majestade, eu queria que o senhor olhasse hoje. Infelizmente eu não vou ter condições hoje de lhe apresentar pessoalmente o meu Deus, mas eu vou apresentar para o senhor o principal representante dele. E eu queria que o senhor olhasse para o sol e contemplasse ele por 10 minutos. E o rei disse assim: você está louco? Se eu olhar para o sol, em menos de 10 minutos, eu perderei a visão, a minha visão será toldada. E o súdito disse: majestade, se o senhor não consegue contemplar um dos súditos do meu Deus, o senhor acha que pode contemplar o meu Deus? O senhor acha que tem olhos para contemplar o meu Deus? O senhor não consegue ver uma das suas criaturas, contemplar uma das suas criaturas, mirar em uma das suas criaturas? O senhor acha que consegue contemplar o meu Deus? Os céus
proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Aí ele vai desenrolando, de forma poética, teológica, espiritual, essa revelação divina. Um dia discursa a outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. Os estudiosos quebram a cabeça para entender o que o salmista está dizendo aqui. Mas talvez seja muito simples. O que ele está querendo dizer aqui, eu concordo com João Calvino, quando ele diz que provavelmente a gente pode resumir o que o salmista está dizendo aqui da seguinte forma: se nós formos falar do nosso Criador em português, nós estamos limitados. Por mais que a gente fale inglês, nós estamos limitados a um determinado grupo. Se falar em japonês, pior ainda. Mas Deus, na sua infinita sabedoria, Deus fez com que a criação e a ordem da criação, as estações, o dia e a noite, revele, discurse, sem linguagem, sem nenhuma linguagem humana, sem um idioma humano, sem uma eloquência humana, mas de uma forma que sirva para toda a humanidade. Todos vão entender. Deus faz com que a ordem da criação, dia e noite, que os astros, que toda a criação discurse, revele, traga conhecimento para os homens. Você já pensou que coisa extraordinária? O nosso Deus não precisou usar o inglês, não precisou usar o latim, ele simplesmente colocou ordem na criação, em todas as coisas, e essa ordem, esse desígnio, esse telos divino, esse propósito divino, faz com que todo homem, do analfabeto ao doutor, o brasileiro até o japonês, o homem que está lá no mato, na mata, e aquele que está na cidade, civilizado, ele olhe para essa ordem da natureza, da criação, e ele ouça o discurso do Criador. Oh, meus irmãos, que coisa extraordinária. Nós não estamos à altura disso aqui, nenhum pregador, nenhum teólogo, nenhum expositor. Só pode ser o Espírito Santo que tocou no coração de Davi para escrever isso aqui. Davi, um pastorzinho lá do campo de ovelha, ter toda essa sabedoria, essa capacidade de perceber essa revelação divina, é porque o Senhor revelou para ele. Então ele mostra os céus, ele mostra a ordem das coisas, um dia discursando para o outro, uma noite revelando conhecimento a outra noite, e por toda a terra se fazendo ouvir a sua voz. Não há limite para a revelação divina. Não há limite para esse conhecimento que Deus está dando ao homem. Não há limite. Até os confins do mundo, até os confins da terra, ao homem mais bárbaro, embrutecido que possa existir, há um discurso, há uma revelação. Deus se revela a eles através da sua criação. Mas aí quando Davi olha para os céus, para a ordem daquilo que foi criado, Davi vai chamar a atenção para um dos astros, para uma das criações de Deus. Ele vai pegar o sol. Mas ele é um poeta, ele é um músico, ele é um pregador eloquente,
Ele não vai simplesmente dizer assim, o sol revela a glória de Deus. Ele vai pintar com palavras, com poesia, o que ele quer dizer. Ele diz que quando Deus criou todas as coisas, colocou em ordem todas as coisas, colocou limite, ordem, beleza, desígnio na criação, ele pôs uma tenda para o sol. E aqui ele está falando exatamente do firmamento, dos céus, ele está chamando a atenção para isso. E ele diz que o firmamento, essa criação divina, é uma tenda que Deus fez para esse astro maior, o sol. E aí ele vai pintar o sol como um noivo. E você só entende o que ele está dizendo aqui se você entender um pouco da cultura judaica. Na nossa cultura ocidental, a figura principal de um casamento é a noiva. A expectativa é toda na noiva. O dia de princesa, o vestido branco, né? Entrando no meio da igreja. A figura principal é a noiva. Inclusive a gente sabe muito bem que boa parte do que a gente faz hoje nas nossas cerimônias de casamento não tem nada de cristianismo. É paganismo. Essa ideia de um vestido com toda aquela pompa, com tudo aquilo ali, é a ideia de um dia de princesa, de rainha, disso, daquilo outro. Mas na cultura judaica, se você olha a Bíblia, você vai ver que a figura central não é a noiva. A figura central é o noivo. No casamento judaico, na festa judaica, a noiva tem a sua importância, sim, não resta dúvida. Mas o noivo é a figura central. O noivo era aquele que saía em cortejo no dia do casamento, ia na casa da noiva, recebia ela dos seus pais, trazia para a sua casa e ali festa. E não era uma festinha de meia hora não, 15 dias, um mês de festa com seus amigos, celebrando aquilo ali. Lembra da parábola das 10 virgens? Tardou o noivo. O noivo é que vinha, o noivo é que se apresentava, o noivo é que tinha o cortejo nupcial. E aí Davi, compreendendo muito bem a cultura da sua época, Davi pinta o sol como esse noivo. Olha como é que o texto diz. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. O que Davi está dizendo? Deus fez o sol como esse noivo, essa figura central na cultura judaica. E ele, quando fez o sol, ele fez também o firmamento como uma tenda para o sol. E aí o sol, todos os dias, não tem como faltar, todos os dias, como um noivo que sai dos seus aposentos, o sol aparece, de leste para oeste, ele aparece, lá vem o noivo, e esse noivo vai percorrendo o seu caminho, como um herói, com beleza, com majestade, com formosura, e ele chega aqui ao meio-dia, no seu mais esplêndido fulgor, e ele vai até recolher-se de novo à sua tenda. E Davi está dizendo que Deus fez isso para revelar o Criador. Que todos os dias, quando nós olhamos para o nascer do sol até o pôr do sol, o sol é esse noivo, é essa criatura, é essa representação do Criador que está dizendo: dê glórias ao Criador.
Glorifica o Criador. Nas culturas antigas, o sol era adorado como um deus. Davi está colocando que o sol não é um deus. Não é para adorar o sol. O ponto principal não é o sol. O sol é simplesmente alguém que nos aponta para o Criador. Nós não adoramos os astros, nós não adoramos o sol, nós não adoramos a criatura nem a criação, nós adoramos ao Deus Todo-Poderoso que criou todas as coisas. Os egípcios, os povos antigos, olhavam para esse noivo esplendoroso e adoravam Ele, adoram Ele, porque ficam encantados com a sua beleza, com a sua majestade, adoram a criação. Nós não. Nós reconhecemos a beleza, a magnitude, a majestade, mas nós olhamos além dela. Nós sabemos que toda essa beleza tem um Criador por trás, que é o Deus Todo-Poderoso. Meu querido irmão, minha querida irmã, sabe qual é o nosso problema? É que nós perdemos essa capacidade de se encantar com a criação do nosso Deus, com a beleza da criação, nas coisas mais simples. Um inseto, uma flor, a criação de Deus. Nós vivemos uma vida tão corrida, tão desenfreada, que você não consegue mais parar para ver a beleza da criação de Deus. Da criação de Deus. Diz Neto gosta de planta, de flores, eu não gosto. Mas esses dias, uma das plantas que ela cultiva lá em casa, colocou assim uma flor linda. Flor de pitaia. Que coisa extraordinária. Cores vivas. Quem foi que pintou? A perfeição, a beleza, a textura diferenciada. Quem foi que fez aquilo? O judeu, quando ele olha para as coisas mais simples do dia a dia, ele encontra motivo ali para adorar o Criador. Agora, sabe qual é o nosso problema? É que a gente já acorda ligando o celular. Você não, você é bacana, só eu, de vez em quando é assim, né? Ou na maioria das vezes. Você já pula da cama com o celular na mão e ligando. Você não se encanta mais com os pássaros, com a criação. Você mora num prédio altíssimo, que poderia ver o sol, contemplar o mar, tudinho, mas aquilo ali é só os primeiros dias que você comprou, exatamente com vista para o mar e tal, mas depois você não está nem aí, não consegue ver mais a beleza, a magnitude de Deus. Mas não é só a criação, o cosmos, o macrocosmos, como eu disse, o microcosmos, e também o corpo humano. Irmãos, não tem como você estudar o corpo humano e você não se encantar com essa máquina que foi feita por um ser supremo, uma mente infinita, inteligentíssima. Deixa essa máquina de ar-condicionado aqui ligada um mês. Primeiro, a energia vai vir para torar. Mas a segunda coisa é que talvez ela não aguente um mês. Ela vai pipocar. Os capacitores vão pipocar. Qualquer máquina. Deus fez você e colocou uma máquina, um coração de carne. E ele bate e bate. E tem muitos que ele está batendo a 80, a 90, a 90 e tantos anos.
Você já pensou que coisa extraordinária? Cadê a capacidade do homem para fazer uma máquina dessa? Cadê a capacidade do homem? Então, a primeira coisa que nós devemos aprender aqui neste salmo é olharmos para a criação, seja o macrocosmos, o microcosmos, seja a própria existência humana, e nos encantarmos com o nosso Criador. Não adorarmos a criação nem a criatura, mas nos encantarmos com o nosso Criador, render a Ele glórias, louvores, aleluias, culto. Só Ele é digno de toda adoração. Então aprenda isso, meu irmão, se encante com as coisas criadas. Se encante. Dr. Augusto Cury, nas suas obras, e teve um período que eu li boa parte dos livros de Augusto Cury, ele diz em uma de suas obras, 10 leis para ser feliz, se eu não estou enganado, que uma das leis para você ser feliz é contemplar o belo, é contemplar a criação. Nós vivemos numa selva de pedra. Aí você vai para o trabalho, você só vê prédio, você só vê carro. Mas aprenda a contemplar o belo. Aprenda a procurar na beleza das coisas um motivo para você glorificar o nosso Deus. Eu não posso entrar em detalhes aqui, mas nós vivemos naquilo que um grande apologeta cristão, Francis Schaeffer, ele dizia nos seus livros, nós vivemos naquele período em que nós estamos vivendo abaixo da linha. O que isso significa? Se você olha para a Idade Média e você vê as grandes construções, as vestes, tudo aquilo que era feito, quando por trás, a filosofia que estava por trás era a glória de Deus, ou a teologia dominava, você via beleza, simetria, ordem. O homem construía as coisas não de forma supérflua, ele construía as coisas para ficar. Você olha para as catedrais e você vê catedrais com mais de 500 anos. Pega as construções de hoje. Não dá 30 anos, está tudo caindo. E outra coisa, as construções de hoje é um quadrado, cimento que nem presta, não tem beleza. Nós vivemos numa guerra cultural para tornar as coisas feias, sem beleza. Inclusive o ser humano. O ser humano é belo. Olha para as obras de Michelangelo, olha para as obras dos grandes artistas, pintores, escultores do passado. Pintavam o homem, a mulher, mostrando a beleza do corpo humano. Agora veja as obras dos artistas de hoje. Há poucos anos, uma dessas cantoras aí, da música popular brasileira, resolveu ser artista, pintar quadros. E ela ia fazer uma exposição dos seus quadros. E sabe qual era o quadro principal? Ela pegou uma seringa, tirou sangue da sua veia, jogou na tela, o nome do quadro, Tentação, e foi o quadro mais belo, mais admirado. Se fosse passar pelo crivo dos artistas do passado, não passava nunca. Veja as roupas, os cortes de cabelo. Irmãos, é triste o que está acontecendo. As pessoas estão sendo usadas por Satanás para deixar tudo feio, tirar beleza, para que o Criador não seja adorado. Então, cuidado, porque quando Deus quis se revelar na criação, Deus colocou beleza,
ordem, simetria, para que ele fosse glorificado. Veja a construção do tabernáculo na Bíblia. Deus dava até os detalhes dos engatezinhos das cortinas do tabernáculo. Veja a construção do templo, a beleza do templo. Porque Deus quer que as coisas criadas revelem a sua glória. E nós precisamos preservar isso, meus irmãos. Nós precisamos lutar por isso. E, sobretudo, aprender a contemplar o belo e render glórias ao nosso Criador. Mas a segunda parte da revelação, a primeira, a revelação geral, a revelação na natureza, nas coisas criadas. A segunda parte é a revelação especial ou específica, se você preferir. É Deus se revelando na sua palavra. Porque, como eu disse, a criação revela Deus, a glória de Deus, sim, mas ela não traz detalhes desse Deus. Ela não revela para nós a vontade desse Deus para a nossa vida. O que esse Deus exige de nós. O que Ele espera de nós. A criação torna o homem indesculpável. Paulo cita esse salmo lá em Romanos 1, e ele diz que Deus se revelou na criação, e isso faz com que o homem se torne indesculpável diante de Deus. Então não venha com essa história, o índio que não teve uma revelação do Criador, o cara que vivia lá dentro da floresta, lá do outro lado do mundo. Não existe. Se ele olhou para a criação e ao invés de adorar o Criador, ele adorou a própria criação, ele está indesculpável diante de Deus, ele vai ser condenado. Agora, Deus, na sua infinita misericórdia, Deus quer revelar-se de forma mais plena, mais clara, mais objetiva. E aí Deus traz a sua palavra, a lei, que vai mostrar para nós quem é Deus, quais são os atributos de Deus, o que Deus exige e espera de nós, vai nos falar desse Deus. E é interessante que o salmista Davi usa aqui vários adjetivos, atributos para a palavra de Deus. Olha como é que ele diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. A lei, os preceitos, os juízos, os mandamentos, é tudo sinônimo da palavra de Deus. Ele está fazendo uso de um vocabulário extenso, bíblico, para falar da palavra. Mas veja que ele mostra não só a beleza da revelação de Deus na sua lei, na sua palavra. Ele está falando aqui da Torá, dos 5 primeiros livros, a lei de Deus. Mas, como eu disse, por extensão, nós podemos aplicar a todo o Antigo Testamento e ao Novo Testamento. A lei do Senhor, a palavra do Senhor, os preceitos do Senhor, os mandamentos do Senhor. E ele coloca não só esses atributos, ele qualifica a palavra, mas ele coloca o efeito da lei do Senhor nas nossas vidas. E, meus irmãos, isso é fundamental, sabe por quê? Porque, como eu disse, qual é o nosso problema? É que nós não olhamos para a criação. Se nós olhássemos para a criação, a gente já renderia glória ao nosso Criador. A revelação está aí, à disposição, mas você não olha, você não se encanta, você não procura conhecer, estudar. E
com relação à segunda revelação, do mesmo jeito. Deus se revelou na sua palavra. Deus se revela na sua palavra, na lei. Ela tem N qualidades, N características que mostram a sua grandeza, a sua majestade. Qual é o nosso problema? É que nós somos analfabetos de pai, mãe e parteira das Sagradas Escrituras. Irmãos, nunca existiu uma geração tão analfabeta da Bíblia como a nossa. E olhe que nós temos Bíblia à torta e à direita. Bíblia da criança, Bíblia do jovem, Bíblia do adolescente, Bíblia da mulher, Bíblia do homem, Bíblia de estudo não sei de quê, Bíblia de pastor fulano de tal, Bíblia grande, pequena, média, colorida. Tem gente que tem uma coleção de Bíblia em casa. Eu sou um. Eu amo, eu vejo uma Bíblia diferente, eu compro na hora. Se eu tiver com dinheiro, já era. Eu tenho uma coleção de Bíblias. Mas nunca se viu uma geração tão analfabeta da palavra de Deus como a nossa geração. Há poucos anos atrás foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos. Uma pesquisa simples, com membros de igreja. Onde é que está escrito os 10 mandamentos? Cite os 10 mandamentos. Onde é que está escrita a oração do Pai Nosso? Cita o nome dos 12 apóstolos. Perguntas simples. Muitos erraram. Eu fico triste quando o miserável consegue escalar o time do ABC ou do América ou qualquer outro time. Mas se você fizer um teste com o miserável e pedir para ele escalar os 12 apóstolos, ele não vai saber. Não vai saber. Sabe por quê? Porque o time é mais importante do que a Escritura. Porque se a Escritura fosse importante, talvez ele soubesse o nome dos 12 apóstolos. Mas ele sabe, olhar lá o programa de esporte, ele diz o time principal, o reserva, quem deveria sair, quem deveria entrar. Ele conhece todos os jogadores. Diga pelo menos 6 dos apóstolos de Jesus. Diga onde é que está escrito na Bíblia a escalação do time de Jesus. A pessoa não vai saber. Aí, meus irmãos, como é que a gente pode admirar a Bíblia? Se a gente não lê, se a gente não conhece, se a gente não se aprofunda, se você só pega na Bíblia quando é para vir para a igreja e olhe lá. Porque tem muitos que vêm para a igreja e não tem nem Bíblia, não traz nem Bíblia. E hoje tem a desculpa do celular, né? Nós precisamos nos encantar com a revelação especial de Deus, comermos a Bíblia, vivermos com... Você vai ver aqui o salmista dizendo que ela é como mel, é como ouro. E talvez você diga assim, pastor, mas por que eu tenho que ler a Bíblia? Simples, olha aqui os efeitos dela na sua vida. A lei do Senhor é perfeita. Você sabe o que significa perfeita aí? Completa. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Isso aqui dá base para o chamado aconselhamento noutético. O que é o aconselhamento noutético? O aconselhamento bíblico que tem como fundamento principal a palavra de Deus. Irmãos, tudo que nós precisamos para a nossa alma, para restaurar a nossa alma, está na palavra de Deus. A palavra de Deus é completa. Eu já disse aqui, eu não sou contra você ir para o psicólogo. Você tem que ter cuidado. De preferência, vá para um psicólogo cristão e que seja um cristão maduro. Mas é triste, meus irmãos, quando nós colocamos mais confiança no psicólogo do que na palavra de Deus. E você paga uma fortuna para ir lá para o consultório do psicólogo,
E ele vai marcar no relógio assim, ó. Podemos começar? Sim. Me fala sobre você. Aí você começa a falar. Aí ele vai puxando. Aí bateu a hora, diz: senhor Jeca Tatu, acabou, na próxima semana a gente se vê de novo. E a pessoa diz assim, saí aliviado. Psicólogo maravilhoso, a psicóloga é uma bênção. É claro, você botou para fora o que estava sentindo. Você só precisava de alguém para lhe ouvir. E o psicólogo, com os instrumentos que ele sabe, só puxou de você. Eu estou desprezando a psicologia? Não. Mas muitas vezes o psicólogo está mais perdido do que você. Dependendo da linha da psicologia que ele segue, ele vai ficar pensando assim, para esse caso aqui, com quem eu vou me agarrar aqui? Com Freud, Piaget, com quem eu vou me agarrar aqui para resolver isso aqui? Aí o salmista vem e diz assim, a lei do Senhor é completa e restaura a alma. Eu sigo uma linha, existem duas linhas na igreja reformada, uma que demoniza a psicologia e outra que vê a psicologia como uma ferramenta para diagnosticar o problema, mas a cura é bíblica. De um lado, Dr. Larry Crabb, doutor em psicologia, que vai entender que a psicologia pode ser usada assim para você identificar determinados problemas. Mas é importante o aconselhamento bíblico, o tratamento bíblico, a oração, a confrontação bíblica. O psicólogo nunca vai confrontar você, nunca vai dizer que o seu problema é por causa de pecado. Porque pode ser que você esteja ansioso, deprimido, em algumas circunstâncias, como fruto do pecado, de decisões pecaminosas na sua vida. E o psicólogo, até por lei, não pode fazer isso, não pode direcionar você. Mas quando você vai num gabinete pastoral, e um pastor devidamente preparado, porque também não é todo pastor, porque tem um bocado de pilantra por aí. Um pastor devidamente preparado, que passou por um seminário, que fez psicologia, pelo menos 6 meses, 1 ano, que fez aconselhamento bíblico, e que sabe também conversar com você, extrair de você o problema, mas acima de tudo ele vai ter a capacidade de confrontar você com a palavra de Deus. Ele vai dizer, olha, você precisa mudar nisso, nisso, nisso e nisso. E não só isso, muito mais do que um psicólogo, um verdadeiro pastor, ele ainda vai no final colocar a mão na sua cabeça e dizer assim, Senhor, cura essa vida, transforma essa vida. E você vai sair do gabinete pastoral, muitas vezes curado, porque o Deus Todo-Poderoso está curando você. Mas porque a gente não crê na suficiência da Escritura, a gente acha melhor pagar 500, 600 reais numa consulta do que ir para o gabinete pastoral. Com o advento da psicologia, os gabinetes pastorais esvaziaram e as clínicas estão superlotadas. Quantas vezes o conselho já determinou, o pastor tem que ficar no gabinete para atender os irmãos? Não vem ninguém. Não vem ninguém. Por quê? Porque nós não cremos mais na suficiência da Escritura. Mas o salmista está dizendo, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. O presbítero Júlio César falava ontem a respeito do seu sogro e de alguns irmãos da igreja do Alecrim que ele conheceu. Gente simples. Mas porque é um servo de Deus, porque está na casa de Deus, porque aprendeu a ler a Escritura, são sábios. Mais do que muitos doutores da universidade. Porque tem doutor que faz cada coisa, meu irmão. E você sabe o que eu estou querendo dizer. Faz cada besteira. Ele é doutor em química, mas é analfabeto das coisas de Deus, é um jumento quando vai tomar decisões na vida. Não se engane, não. Aí ele é um médico renomado, ele pode ser um cirurgião, o melhor cardiologista,
Mas muitas vezes falta sabedoria para lidar. É por isso que está no terceiro casamento, é por isso que os filhos abandonaram, é por isso que muitas vezes tira a vida. Mas o homem, por mais simples que ele seja, quando ele busca a lei de Deus, lê a palavra, medita na palavra, ela dá a ele sabedoria para tomar decisões, para dirigir sua vida, para dirigir sua casa. Quando ele abre a boca, é diferente. É diferente. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Irmão, não sei você, mas eu gosto de falar de mim, que é para ficar bem claro, porque vocês são crentes demais, vocês são bênção, não tem problema não, mas eu tenho. Você já passou 3, 4 dias sem ler a Bíblia, porque você está para baixo mesmo? Sabe aquele dia que você acorda meio atravessado, que você se espanta com quem viu no espelho? Aquele dia que parece que um dardo inflamado do maligno acertou você. E quantas vezes a gente está para baixo, irmão? Uma notícia, um problema do dia a dia. Aí você, por direção divina, é tocado e você vai ler a Bíblia. Eu, pelo menos, eu tenho um ritual. Todo dia, Assis, meu vizinho, sabe muito bem. Eu vou ler minha Bíblia, eu leio minha Bíblia praticamente todos os dias. Eu tomo banho, eu pego minha Bíblia, vou lá para fora, ou vou para um canto, ou venho aqui para o gabinete para ler. E muitas vezes eu vou ler, eu não estou com vontade não. O coração não está palpitando não. Mas aí você começa a ler. E você vai lendo. Deus vai falando com você e a alegria vai vindo no seu coração. E quantas vezes a gente se pega chorando de alegria, encantado com aquela história. Aquele texto que você já leu centenas de vezes, mas aquele texto ganha vida diante de você. Alegra o coração. Alegra o coração. Ilumina os nossos olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Leia a palavra de Deus, para você ver a diferença da palavra de Deus para os manuais dos homens, para a sabedoria dos homens. Todos os preceitos do Senhor, os juízos, são verdadeiros, são justos, são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Irmãos, eu me envergonho quando eu leio isso aqui. Se eu quisesse aqui dar uma barra de ouro para você, se eu tivesse, você ia querer? Você ia desejar? Talvez não, né? Você é piedoso demais. Mel. A gente corre pelas coisas, pelo ouro. A gente deseja o ouro, as riquezas, as coisas deste mundo. A gente tem uma avidez. Os coaches aí, os palestrantes motivacionais, quer se motivar para você fazer aquele concurso? Coloca o contra-cheque na parede, na geladeira, e você vai ver lá aquele contra-cheque, 10 mil reais, 15 mil reais de salário. Aí você estuda 12 horas por dia, você não vai mais para a casa da namorada, você sacrifica o final de semana, aniversário, igreja, e olha a cara nos livros. 10 mil, 15 mil. Oh, irmão, se a gente tivesse a mesma postura com a palavra de Deus, a gente não passa o mesmo tempo com a palavra de Deus. Você estudou para o concurso, para o Enem, mas você não tem a mesma avidez,
a mesma celeridade, a mesma postura com a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque lá no íntimo, ela vale menos do que 10, 15 mil. Ela não tem tanto valor assim para você. Mas o salmista está dizendo que a lei do Senhor é mais desejável do que ouro, muito ouro, ouro fino, depurado, e do que o destilado dos favos de mel. Em nome de Jesus, eu estou pregando para você e estou pregando para mim. Eu preciso crescer a cada dia nisso. Comece a mudar a sua postura em relação à lei de Deus. A ler a Bíblia. Eu tenho dado um conselho a muitos aqui na igreja. Eu não estou falando nem de Bíblia de estudo. Pega uma Bíblia simples. Comece com uma Bíblia simples, sem estudo, sem nota de rodapé. Seja de fulano, de Beltrano. Esqueça fulano e Beltrano. Tenha a alegria de descobrir por você mesmo. Então, compra uma Bíblia. Tem aqui, eu acho que tem na livraria aí, pastor Romeu tem, só falar com Sarinha. Compra uma Bíblia. E diga, a partir de hoje eu vou ler minha Bíblia. E eu vou ler, reler. Se você gosta de marcar, marque aqueles textos que estão chamando a sua atenção. Mas ame a palavra de Deus, ande com a palavra de Deus, viva com a palavra de Deus. E você vai encontrar alegria, sabedoria, prazer, direção para a sua vida. Você vai ver que a palavra de Deus, como diz o texto, é completa. Ela tem resposta para tudo na nossa vida. Para casamento, para criação de filhos, para pastorado, para empreendimento, para o jovem, para o velho, para a mulher, para o homem. A Bíblia tem mensagem. O que falta em nós é esse desejo. Ah, pastor, não tenho tempo não. Você tem, miserável. Porque se eu disser a você que amanhã, de 4 horas da manhã, lá na Zona Norte, você vai lá, na rua tal, que vai ter um presente para você lá, você vai. Você vai encontrar tempo. Tempo é questão de propósito, como diz Eclesiastes. Tira um propósito no seu dia para ler a palavra de Deus. Coloque isso como um alvo, como um propósito no seu coração. Se você ler 3 capítulos por dia, 5 capítulos aos domingos, você começou dia 1º de janeiro, em dezembro, dia 31, você terminou a escritura. Se você ler em média 9 capítulos do Novo Testamento por dia, em 30 dias você lê todo o Novo Testamento. Leva 25, 30 minutos no máximo. O que falta em nós é esse desejo pela palavra de Deus, como mais puro ouro, como mel. E aí ele diz assim, além disso, por ele se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. É pela palavra de Deus que os servos do Senhor são admoestados. E admoestar aqui não é só repreender, admoestar aqui é aconselhar, exortar, dar direção. O que está acontecendo aqui hoje? Você está sendo admoestado pela palavra de Deus. Eu estou sendo exortado pela palavra de Deus. Ela dá direção para os servos do Senhor. E em os guardar a grande recompensa. Deus não fica devendo nada a ninguém. O tempo que você vai investir na leitura da Bíblia e na oração, você vai ver que é um tempo recompensador. Esses dias eu vi um vídeo de uma menina aqui de Natal, estudante de medicina. Achei fantástico. Uma jovenzinha. Ela postou um vídeo. O dia a dia dela. 4 e pouco da manhã ela se levanta. A aula é 7 horas, né? Mas ela se levanta 4 e pouco da manhã para tomar banho, fazer a sua higiene, se maquiar. Né? Porque homem não, homem se levanta, vestiu a calça, 5 minutos ele está dentro do carro. Mulher leva um tempo. Então fique esperando sua mulher dentro do carro, meu irmão, com paciência. Deixa ela se ajeitar. Aí ela leva aquele tempo todo para se ajeitar. Depois ela separa a comida, tudinho, que já estava certinho, ajeita as coisas. Aí ela vai fazer a devocional. Depois que ela faz a devocional, aquela hora, é que ela toma o café
pega as coisas e vai para a faculdade. Aí tem a aula, depois tem não sei o quê, e ela mostrando quando chega em casa já 10 horas da noite, depois de outra especialização e tal. Eu disse assim, meu Deus, que coisa linda. Ela podia dar desculpa para não ler a Bíblia, mas ela encontrou um tempo ali, entre 5 e 6 da manhã, para fazer sua devocional. Separa um tempo, meu irmão, seja de manhã, à tarde, à noite, você que diz. Mas não deixe de ler a Bíblia e orar. Não dependa do que eu e Romeu está colocando aqui para você. Não seja aquele passarinho que fica só recebendo no bico. Tenha a alegria, o prazer de desfrutar e da descoberta, de estar lendo um texto de Deus falando com você, lá no seu coração, em nome de Jesus. Qual o resultado da revelação geral e da revelação especial? Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas, também da soberba, guarda o teu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Quando nós estamos diante da revelação de Deus, da natureza e da Escritura, a revelação completa, a lei interior, que agora está sendo banhada pela revelação da palavra de Deus, do Espírito Santo, ela faz com que eu e você veja as nossas faltas. E faltas até ocultas, que estava lá no seu coração, que você não sabia. Mas que o Espírito Santo de Deus, que conhece o profundo e o escondido, que prescruta todas as coisas, pela palavra, confrontou você e mostrou que eu e você precisamos mudar. Você já teve esse impacto assim, você está lendo a Bíblia e a Bíblia bateu mesmo assim, foi no ponto. O salmista está dizendo assim, Senhor, absolve-me, Senhor, das minhas transgressões, me dá graça para discernir as próprias faltas, não permita que a soberba domine o teu servo. Por que ele está falando de soberba aqui? Porque não tem soberba maior, orgulho maior, do que você achar que pode dirigir a sua vida sem levar Deus em consideração. Não tem presunção maior na vida de um homem do que ele olhar para a criação e não reconhecer o Criador, ou ele não querer saber da palavra de Deus. Aí o salmista está dizendo, me guarda da soberba, Senhor, que ela não me domine, que ela não tome conta de mim, que eu seja um servo, que eu seja humilde, que eu reconheça o Senhor na sua criação, na sua palavra, que o Senhor trabalhe as faltas, até que me são ocultas. Eu quero ser alguém diferente, eu quero ser um homem novo, uma mulher nova, uma nova criatura diante de Ti. E aí ele ora, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração, não só o que sai da minha boca, mas o que está lá no coração, sejam agradáveis na Tua presença, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. O coração é de onde saem todas as fontes da vida. E se nós não encharcarmos o nosso coração com a palavra de Deus, a palavra de Deus não vai sair pelos nossos lábios, nem estaremos meditando na palavra de Deus em nossos corações. Então que a nossa oração seja, Senhor, me ajuda a contemplar, a entender, a apreender a Tua revelação, para que quando eu falar, ou mesmo quando eu estiver meditando, seja agradável a Ti. Esteja de acordo com a Tua vontade. Esteja de acordo com os Teus preceitos, com a Tua lei, com a Tua revelação. Irmão, não tome nenhuma decisão na sua vida, não faça nada na sua vida, sem perguntar se é agradável a Deus. E não espere Deus usar qualquer outra coisa, não. Espere Deus mostrar a você na palavra dEle, a palavra dEle, se é agradável ou se não é.
que a gente possa, assim como Emmanuel cante, de forma mais profunda até, dizer: há duas coisas que me encantam: o céu estrelado e a palavra de Deus, revelando o nosso Criador. E quando isso me encanta, eu dobro os meus joelhos e digo: a Ti toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração, porque foi para isso que nós fomos criados. É por causa disso que nós estamos aqui. Amém? Vamos ficar de pé?